Olá, bem-vindos ao canal de Consciência Astrosistêmica. Meu nome é Fernanda Possebon, eu sou advogada, astróloga, professora e consteladora familiar. E hoje nós vamos falar sobre o eclipse do dia 14 de outubro. Será um fenômeno astrológico e astronômico visível aqui no Brasil. No norte, no nordeste vai ser mais claro, mas de maneira parcial em outras regiões aqui do país por volta das 15 horas. E o que é um eclipse solar? Na verdade é um alinhamento do Sol, da Lua e da Terra, onde a Lua se coloca entre o Sol e a Terra, bloqueando parte da luz solar, fazendo como se fosse o formato de um anel de fogo. E vai acontecer aos 21 graus de Libra. E na astrologia, os eclipses, eles são catalisadores, eles aceleram processos e têm duração de 6 meses, sendo mais intenso 2 semanas antes da data e 2 semanas depois. E aqui nesse caso, o Sol e a Lua estarão em conjunção, será no caso de uma Lua nova, e em quadratura com Plutão. Então, aqui realmente é um aspecto significativo de profundas transformações e que vai mexer com questões políticas, econômicas e relacionamentos. Mais uma vez, pauta é relacionamento, que já vem desde julho, desde quando Vênus estava retrógrada e mais outros aspectos tensos aí. Então a gente está passando por uma zona de turbulência no que diz respeito a relacionamentos. Vocês devem estar observando nas suas vidas, nas relações dos seus amigos, parentes, enfim. Né? Então é um ponto a ser equilibrado aí, né? E o bacana é a gente entender esse eclipse também em nível individual, né? Aonde que esse eclipse vai acontecer na minha vida? E para isso eu tenho que ter o meu mapa astral, a mandala, o desenho do meu mapa, para identificar aonde está, onde se encontra 21 graus de Libra, que aspecto da minha vida vai acontecer. Pois, na verdade, vai ativar mudanças, vai mexer com aquilo que não está em equilíbrio, pode acontecer, sim, rupturas, perdas, mas ao mesmo tempo dá aquele empurrãozinho naquelas questões que eu venho já procrastinando, naquela energia que está estagnada. Então, o eclipse, ele dá uma sacudida, tá? E então por isso que é bacana a gente identificar qual é o setor que vai estar mais vulnerável nesse período aí, né? Especialmente agora em outubro, quando se aproxima do eclipse. E nós vamos agora falar, né, das 12 casas para que vocês identifiquem qual é o setor então da sua vida que está passando por essas turbulências. Então, quem está com eclipse na casa 1, a casa do ascendente, né, a pauta aqui é a identidade, a forma como eu me manifesto, o meu corpo físico, de que forma eu quero me manifestar no mundo. Então, tem uma questão de identidade. O eclipse, ele vai falar num alinhamento de identidade. Quem estiver com eclipse na casa 2, a pauta é dinheiro. Fala na questão financeira, das minhas posses, do meu potencial administrativo financeiro. Então eu até recomendo que próximo do eclipse, especialmente nessas 2 semanas, antes e depois, não seria bacana fazer investimentos arriscados. Eu esperaria passar essa zona aí de turbulência, tá? Para arriscar, porque
né, pode aí ter perdas ou ter alguns enganos no que diz respeito a dinheiro. A casa 3 fala de comunicação, de estudos, aprendizados, mas também das relações com irmãos, vizinhos, primos. Então, daqui a pouco, questões desses temas podem aparecer para a gente resolver, ou daqui a pouco crises que estavam ocultas surgem, ou questões de conhecimento, de buscar novos cursos, novos aprendizados também, né? Ou as fórmulas do sucesso já não funcionam mais para mim, então eu tenho que ter um novo aprendizado. A casa 4, a pauta é família. Então, a minha família de origem, da onde eu vim, a família que eu construí, a minha moradia. Daqui a pouco pode ser até a questão de uma necessidade de reforma de casa, de mudança de casa, ou questões familiares mesmo, né? Com parentes, com questões que precisam ser vistas, reconhecidas, ou alguns conflitos que também podem aparecer ou serem recorrentes. Na casa 5 é a casa do ego, é a casa dos meus prazeres, da minha alegria, do meu potencial criativo. Então, também é uma casa que fala da minha expressão pessoal. Então, daqui a pouco uma necessidade até de uma marca pessoal, né? De fazer, de elaborar, construir uma identidade, uma marca. É a casa que fala dos filhos, então até cuidem com gravidez indesejada, então tomar um cuidado também em relação a isso, né? Se o eclipse está acontecendo nesse setor. Então vai falar sobre essas questões, as paixões, as alegrias, as satisfações. Tá? A casa 6 é uma casa que fala da rotina, do meu dia a dia, do ambiente do meu trabalho, da execução do meu trabalho. Então, daqui a pouco até vai trazer questões que eu tenho que aprimorar as metodologias que eu utilizo no meu trabalho. E isso já é uma pauta também, né? Essa atualização já está sendo necessária, mas mais especificamente para essa pessoa em que o eclipse está acontecendo nesta casa aqui. Tá? Também é a casa da saúde, saúde física, emocional, psicológica. Então, esse ponto também estará vulnerável. Se você está com algum desconforto, alguma dor, algum problema, é recomendável fazer um exame, procurar algum médico, algum especialista para observar de uma forma mais próxima essas questões. A casa 7 é a casa dos relacionamentos, né, das parcerias, das sociedades, do casamento, do relacionamento sério. Então, aqui é a pauta, né? Mais uma vez, então, trazendo essa questão para ajustes, né? A lei sempre trazendo a lei do equilíbrio, vai ajustar o dar e receber, né? Se não estiver em equilíbrio, isso pode se tornar bastante claro neste momento. Agora, como lidar com isso, né? Vai depender aí da inteligência de cada um do casal. A casa 8 é uma casa muito profunda, né, e que age em nível emocional, psicológico, espiritual e sexual. Então, daqui a pouco aqui mexe com questões muito internas que nem a gente entende muito bem, não consegue até decifrar, né? Então, vai mexer nessas questões. E também é uma casa que fala de bens compartilhados. Então, também tem o financeiro aqui, casa 8. Especialmente quando é o bem compartilhado que eu tenho com alguém, numa sociedade,
ou até mesmo bens herdados. Pode também ser pauta questões de herança aqui. A casa 9 é uma casa que também fala de conhecimento, fala do conhecimento avançado, de cursos como mestrado, doutorado, né, graduação também, universidade. Então, esse aprimoramento fala em viagens. Então, daqui a pouco aqui eu posso ter algum problema com alguma viagem que pode ser cancelada, ou ao mesmo tempo eu preciso viajar para resolver uma questão, né? E também é uma casa que fala de crenças, naquilo que eu acredito, aquilo que está relacionado à minha fé. Então, também é uma casa que fala de religião. A casa 10 é o topo do mapa, é o meio do céu. É a casa que fala do trabalho, da minha vocação, da minha reputação. Então, essa é a pauta aqui. Vai trazer questões de missão, afinal, qual é a minha missão na vida, né? Então, vai trazer esses questionamentos, essa pauta, e daqui a pouco, questões muito concretas em relação ao trabalho, tá? Então, pode até ter alguma mexida no seu trabalho. A casa 11 é uma casa que fala dos grupos, dos amigos, das suas tribos e da sua participação social, né? Solidária, fraterna. E aqui vai mexer nessas questões, daqui a pouco em relação a amizades, aos grupos aos quais você pertence. Daqui a pouco eu posso achar que eu não tenho mais uma identificação com determinado grupo, com determinada causa, ou até mesmo surgir algo nesse sentido, algo novo. E a última casa do mapa é a casa 12. A casa 12 também é uma casa velada, tá? Porque ela age em nível inconsciente. Então, ela é muito de bastidores, aquilo que a gente não vê explicitamente. Então, daqui a pouco a gente também pode ter um desconforto que a gente não sabe identificar qual é a natureza desse desconforto. Então, seria bacana nesse período de eclipse buscar terapias, buscar também a espiritualidade, o suporte da espiritualidade. O Brasil é tão rico em várias terapias, né, as tradicionais e as alternativas, então vocês busquem, né, um suporte para trazer algum conforto ou alguma orientação nessa questão que vocês estejam sentindo neste momento, tá? Que é muito velado e que a gente tem que ir um pouquinho mais fundo para entender a causa dessas questões. Então, gente, continuamos nessas transformações, sim, tá? 2023 está sendo intenso e outubro especificamente vai ser muito intenso, até porque, como eu já falei aqui, dia 28 tem um outro eclipse. Então, que a gente saiba lidar com essas situações de uma forma inteligente e buscar essas superações, né, em nível individual também. Então, se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e até um próximo encontro.